Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, desde já quero expressar minha alegria por estar ministrando a palavra de Deus para o seu coração nesta noite. Quero também louvar a Deus, pela vida do nosso pastor, o pastor Samuel, juntamente com a sua diretoria, juntamente também com todos os dirigentes, os obreiros, que têm desempenhado um papel muito importante neste momento, dando assistência aos irmãos da nossa obra. Que Deus possa abençoar a todos e a paz do Senhor também para todos aqueles que nos escutam através das mídias sociais. Que Deus possa abençoar a sua vida nesta noite. Meus irmãos, eu quero compartilhar com você a palavra de Deus embasado no tema da nossa campanha, que por sinal é uma bênção para nossas vidas todos os anos, ao qual o tema da nossa campanha é Deixa Jesus sarar a tua família, e todos os anos trazemos aí um subtema, não é? E o tema justamente desse ano é os livramentos de Deus para a família, não é? E eu louvo a Deus porque quantos livramentos Ele não tem nos dado, não é, meus irmãos, em nossa família, principalmente naqueles que ainda não confessam a nossa fé, não é? A fé em Cristo Jesus, a fé salvífica em Cristo Jesus. E hoje, no 7º dia de campanha, eu quero compartilhar a palavra de Deus com você, ao qual o Senhor está falando ao meu coração neste momento, e também eu creio em nome de Jesus que vai estar falando ao seu também. E o nosso tema hoje é os livramentos de Deus para as enfermidades. E esse tema, ele se torna ainda mais forte no cenário em que nós estamos vivendo hoje, um cenário onde mundialmente se fala nesse vírus, que tem atingido, assolado, as pessoas no mundo inteiro. Mas eu tenho certeza de que o braço forte do Senhor, de que as mãos poderosas do Senhor está no controle de tudo, e que logo, logo o Senhor ele vai se revelar com poder, com salvação e com livramento, para com as nações. Louvado seja Deus. E eu quero convidar você a ler comigo no tema principal da mensagem, que está escrito aqui no livro de Êxodo, capítulo de número 15. Eu quero frisar rapidamente, nestes poucos minutos que temos, no versículo 26. Êxodo, capítulo de número 15, versículo de número 26. Irmão, me perdoe eu estar baixando a cabeça, porque eu estou acompanhando aqui na minha Bíblia, tá bom? Mas o importante é que você esteja sendo alcançado por esta palavra. Louvado seja Deus. E diz assim o texto, olha. E disse, se ouvirdes atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizerdes o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos mandamentos do Senhor, e guardares todos os teus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das quais enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Louvado seja Deus. Irmãos, quando a gente lê esse texto, logo a gente destaca este ponto em que o Senhor diz que, aqui no finalzinho, que ele diz que nenhuma enfermidade virá sobre ti. Eu quero abrir uma aspas aqui. Porque muitas pessoas pegam este texto e tossem, retorcem e corta e edita e parafraseia e usa este texto como barganha, dizendo que nenhuma enfermidade vai te alcançar, e aí já começa a querer
barganhar. Não, se você der tudo seu, se você der o seu carro, se você der a sua casa, não sei, os seus bens, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Não é bem isso que o texto quer dizer. O texto ele está dizendo que nenhuma enfermidade virão sobre ti daquelas que enviei aos egípcios. O Senhor está sendo específico. O Senhor, quando ele fala que nenhuma enfermidade virá sobre ti, ele está dizendo que nenhuma das enfermidades horrendas, terríveis que foram enviadas ao Egito, que nós sabemos, não é? Por exemplo, duas que atingiu grandemente os homens foi as úlceras, não é? Ao qual os homens e os animais se encheram, e também a praga da mortandade, né? do anjo da morte que deu fim aos primogênitos, né? Então, são enfermidades horrendas que alcançaram o Egito e que o Senhor estava disposto a livrar o povo. E quando ele diz que nenhuma enfermidade virá sobre ti, ele está dizendo aqui que nenhuma enfermidade virá sobre ti e prevalecerá. Não é? Ele não está nos isentando da enfermidade. Até porque existe uma coisa que a gente chama de senso de graça comum. Por exemplo, a chuva que vem para o bom, vem para o mal, que vem para o crente, vem para o ímpio também. Assim como as coisas boas que acontecem com os ímpios, acontecem com os crentes ou vice-versa, também as coisas ruins que acontecem com o ímpio pode acontecer com os crentes. Mas só que nesse texto, o Senhor ele nos mostra 3 pilares básicos que nós precisamos estar alicerçados para recebermos o livramento de Deus das enfermidades. Muitas pessoas acham que ao dizimar em dia, ao entregar sua oferta diária ao Senhor, de recurso financeiro, está isento. Não, eu já dei oferta, eu já estou livre das enfermidades, das doenças. Não é isso. Não é isso. Existem 3 pilares básicos que você precisa saber para que de fato o Senhor chegue com livramento sobre as enfermidades. E quando nós analisamos aqui esse texto, nós vamos ver que, sim, muitos cristãos, muitos homens, personagens da Bíblia que estiveram enfermos, que foram alcançados por esta palavra, que nenhuma enfermidade viria sobre eles, mas eles tiveram enfermidade. E é aí onde nós entendemos que o Senhor estava querendo dizer que as enfermidades que viriam sobre ele não iriam prevalecer sobre a ação de Deus na vida deles. Porque nós estamos limitados a nascer, viver e morrer, não é? Ao tempo. Nós estamos limitados ao tempo. Só que Deus, ele é atemporal. Ele não está dentro da contagem de tempo que nós estamos. Se nós formos fazer uma linha do tempo, quero até conjecturar aqui, se nós formos fazer uma linha do tempo, a linha do tempo, ela começa assim, com o começo, meio e fim. Então, essa é a sequência de vida do homem. Deus está aqui. Ele não faz parte disto. Então, às vezes uma enfermidade, uma doença ou a velhice, para nós pode ser o fim de muita coisa. Mas só que Deus, ele não olha para esse tipo de tempo. Deus é atemporal. Ele de eternidade a eternidade é Deus. Então nós devemos primeiramente pensar nisso. Precisamos ouvir atentamente a voz de Deus para entender os seus desígnios para nós e que nós venhamos reconhecer que a nossa vida aqui é passageira, que os propósitos de Deus estão além daquilo que a gente pensa que é. E nós encontramos isso justamente, os 3 pilares aqui mesmo. O primeiro, versículo 26, no início, e disse, se ouvirdes atento à voz do Senhor, teu Deus. Então esse é o primeiro pilar, para que recebemos esse livramento que o Senhor está dando aqui ao povo de Israel. Ouvir atentamente a voz de Deus. Ouvir atentamente. E quando nós falamos disso, nós vamos ver em muitas passagens da Bíblia, por exemplo, o Senhor falando
lá na parábola, por exemplo, das duas edificações, né? Onde ele vai dizer que bem-aventurado é o homem que ouve a palavra do Senhor. Ele dá o exemplo lá do homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Ele vai dizer, o homem que constrói a sua casa sobre a rocha é aquele homem que ouve a palavra do Senhor. É como um homem prudente, aquele que ouve a palavra, que edificou a sua casa sobre a rocha. E aí vieram os rios, as tempestades, os vendavais, mas aquela casa não ruiu. Por quê? Porque aquele homem ouviu a palavra de Deus. Então, meu irmão, trazendo esta tempestade, nós podemos a substituir como uma enfermidade. Quantas enfermidades não têm trazido tempestades em vida de muitas pessoas? Quantas enfermidades vêm como um furacão, como um vendaval, para acabar a estrutura do ser humano e até mesmo da sua família. Nós estamos em campanha de família. Ou será que você tem alguém aí na sua família que está enfermo e tem causado um vendaval dentro do seu lar, dentro da sua família? As pessoas estão sofrendo. Então, primeira coisa, ouça atentamente a voz de Deus. Porque um dos pilares para receber o livramento do Senhor é ouvir atentamente. Ele diz que aquele que ouve a palavra do Senhor e a pratica é como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, o primeiro pilar para recebermos o livramento de Deus para as enfermidades, aqui no versículo 26, ouça atentamente a voz de Deus. O Senhor quer falar com você nesta noite. Ouça atentamente, porque eu tenho certeza de que vem livramento a caminho aí para você, para sua família. Segundo pilar, ele deve aqui, fazer o que é reto. E se fizeres o que é reto diante dos olhos do Senhor. Fazer o que é reto diante dos olhos do Senhor. Ou seja, não é fazer o que é reto, o que é correto diante do seu ponto de vista, mas sim do ponto de vista de Deus. Porque muitas coisas que são certas no nosso ponto de vista, no ponto de vista de Deus, não é certo. Então nós temos que aprender a ser reto diante do ponto de vista de Deus. É o segundo pilar para que nós recebamos o livramento das enfermidades. É fazer o que é reto no ponto de vista de Deus. E falando em retidão, não poderíamos esquecer de Jó, não é? Um grande exemplo de retidão e fidelidade ao Senhor. A Bíblia vai dizer que Jó era um homem reto, temente a Deus. E o que aconteceu com Jó? Jó pegou uma enfermidade, olha aí. Ele não ficou isento da enfermidade. Porque enquanto nós tivermos matéria, tivermos o corpo mortal, nós seremos sujeitos a enfermidades como todo mundo. Nós só estaremos isentos das enfermidades quando nós estivermos com o nosso corpo glorificado naquele grande dia. Mas enquanto isso, nós estamos sujeitos. Jó, ele estava sujeito à enfermidade e ele ficou enfermo. Ficou miseravelmente enfermo. Mas o que aconteceu? A enfermidade não prevaleceu contra a vida de Jó. Deus não permitiu que a enfermidade prevalecesse contra ele. Por quê? Porque o Senhor está dizendo que se nós fazemos o que é reto diante dos seus olhos, nenhuma enfermidade virá sobre nós e prevalecerá. Não prevalecerá eternamente sobre nós. E aí nós vamos ver que Jó, um homem reto, foi enfermo. Mas a sua retidão, ao ouvir atentamente a voz de Deus, a dar ouvidos aos ensinamentos do Senhor, a se desviar do mal, Jó recebeu um milagre. Jó recebeu uma cura. Quando todos diziam que não era possível mais, Deus tornou possível e a enfermidade não prevaleceu sobre a vida de Jó. Não prevaleceu eternamente. Terceiro pilar, irmãos. Nós vamos encontrar já aqui para o final.
e deres ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos. Ou seja, dá ouvido às suas palavras e os seus ensinos. Nós vamos encontrar na Bíblia também a Bíblia falando sobre vários homens que ficaram enfermos. A gente poderia passar a noite aqui falando sobre esses homens. Outro exemplo, Ezequias. Rei Ezequias, homem temente a Deus, adoeceu, mas a enfermidade não prevaleceu eternamente sobre ele. O Senhor deu livramento. Por quê? Porque estava atento à voz do Senhor. Ele ouviu atentamente a voz de Deus e ainda encamado, sem conseguir se ajoelhar para orar, ele só faz se virar com a cara na parede e ora a Deus. Irmãos, a enfermidade às vezes ela vem como uma tempestade, mas nós temos que estar firme na rocha. Não podemos deixar essa tempestade de enfermidade abalar a nossa estrutura cristã, nossa estrutura de fé em Deus. Porque é aí onde Deus vai se revelar em nós. Podemos estar abatidos com a enfermidade, mas não vencidos. Porque maior é Deus para nos livrar. E essa enfermidade não prevalece eternamente em nós. A enfermidade ela só tem o poder de ferir o corpo, mas o nosso espírito, a nossa alma está em paz, ligada com Deus, sadia. Tem muitas pessoas que estão enfraquecendo na fé, pessoas que estão se desmotivando do Evangelho, pessoas que estão sendo abaladas pelas enfermidades. Sim, a enfermidade ela abala a família, abala a estrutura emocional, abala a nossa saúde física, mas o nosso ser, o nosso eu espiritual, irmãos, não pode ser abalado com enfermidade. Como dizia o apóstolo Paulo, quem nos separará do amor de Deus? Que é em Cristo Jesus. É a vida, a morte, os principados, potestades, os anjos, a fome, a nudez, a espada. Ele vai dizer, estou certo de que nada me separará do amor de Deus que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus. Devemos estar dando ouvidos às palavras e aos ensinamentos do Senhor. Ensinamento estes ao qual acompanhamos pela palavra de Deus genuína, o evangelho genuíno, também pelos os irmãos, né? As pessoas que o Senhor colocou, os ministros do evangelho para nos transmitir a palavra de sabedoria, o nosso pastor. Então esse é o terceiro pilar. Nós seguindo esses três pilares, irmãos, nós nos recordamos de outra parábola, ao qual o Senhor vai falar a parábola do semeador que saiu para semear. A Bíblia vai dizer que a semente ela caiu em uma boa terra, uma parte das sementes caiu em uma boa terra. E ele diz que essa boa terra é aqueles que ouvem as palavras de Deus e as praticam. E aí nós vamos ver como consequência aquela terra recebendo frutos, recebendo milagre, recebendo bonança de Deus, paz de espírito. E aqui, irmãos, nós vamos ver neste texto, e o Senhor vai dizer, pois eu sou o Senhor que te sara. O Senhor está dizendo que Ele é o Deus que nos sara. Se Ele nos sara, significa que em algum momento nós vamos estar enfermos. Mas no meio desta enfermidade, creia no Senhor, nosso Deus, porque Ele é poderoso para curar, para livrar, para libertar de toda enfermidade que prende-se nesse corpo mortal nosso. E eu quero encerrar esta mensagem com um texto de Jeremias. No meio de uma enfermidade, Jeremias intercede ao Pai em súplicas, em choro, dizendo, cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, Senhor, e serei salvo, pois Tu és aquele que eu louvo. Louvado seja Deus, mesmo enfermo,
O Senhor é aquele que merece louvor, adoração e majestade. Não deixe essa enfermidade tirar a sua intimidade com Deus, porque no meio da intimidade vem o livramento das enfermidades, vem o milagre, vem a salvação. Eliabe, mas e se nós não alcançarmos a cura, irmãos? Se porventura uma enfermidade venha chegar no seu ápice em nossas vidas, nós iremos encontrar com o Senhor na glória. O Senhor diz: aquele que crê em mim, aleluias, não morrerá eternamente. Ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, o Senhor está nos dando autoridade, nos otorgando que estas enfermidades não vão estar prevalecendo contra nós perpetuamente, eternamente, não. Porque ela pode ferir a nossa carne, mas o nosso espírito está sarado no Senhor. Que Deus os abençoe com esta mensagem e receba a cura em nome de Jesus. Que Deus abençoe a paz do Senhor.